barra de axis, principalmente de liberação, e foi quando eu comecei a me interessar mais. Aí eu fiz o Reiki, aí eu fiz a constelação, aí eu fui conhecendo as demais, e fui vendo qual é mais me identificava, e fui criando o meu combo em si, né? Mas cada caso é um caso, cada paciente é de um jeito, e aí foi onde eu encontrei pelo menos esse conforto, tanto para mim quanto para o doutor, porque eu fiz uma eutanásia só depois que eu me formei, e eu falei, eu nunca mais quero, não importa, eu não me sentia no direito de tirar a vida, por mais que eu sabia das condições. Então hoje eu apresento todos os recursos, né, assim, convidado mais em conta, até lá no Japão que tem, porque a gente nunca sabe das pessoas. Eu já tinha pacientes que, às vezes, cliente que queria vender o carro para pagar também do animal, né? Então, assim, é muito delicado a gente mexer com esse sentimento, com essas questões. Então, a pessoa já chegava com desgaste financeiro, porque já estava gastando nas outras clínicas, tentando reverter, já chegava com desgaste mental, emocional. Então, eu era a última opção. Então, eu não podia entregar somente um corpo. E toda aquela história que eles viveram junto, né? Tinha tudo isso entrelaçado. E aí eu comecei a entender a parte integrativa, mas no meu lugar também, porque senão eu abri a boca a chorar também, não ia conseguir ser profissional em relação a isso. A gente entrava com medicação para dor, medicação para aliviar tudo que o animal estava sentindo fisicamente, e eu trazia consciência para o doutor, para que ele conseguisse, assim, na leveza, os dois soltar esse elo que estava segurando o animal em vida em si. Porque a energia, o amor, ele continua, independentemente se o animal está aqui ou não. Então, vamos falar agora sobre a carreira de digital influencer. Como que surgiu isso na sua vida? Então, depois eu encerrei a UTI, comecei a fazer a pós, eu engravidei, aí eu tive UTI, levei até o último dia da gestação, vamos dizer, e aí eu decidi encerrar porque era 24 horas, então eu dormia do lado dos pacientes, basicamente, porque não tinha muitos profissionais na época formados em intensivismo aqui em Rio Preto. E aí eu falei assim, não tinha como conciliar. E tem muitas doenças que a gente pode passar, então eu tinha área infecciosa e tudo, então um bebê recém-nascido... Sua UTI era grande? Não era tão grande não, mas tinha a área de... o cachorro e o gato era separada, e infecciosa também separada. Tinha os planos de montar um centro cirúrgico também, né, tinha algumas limitações, porque era eu e Deus em si, era muito caro as coisas, querendo ou não. A sua clínica era Mirassol ou Rio Preto? Rio Preto. E aí, de início eu tinha um sócio, depois esse sócio saiu, então desorganizou muitas coisas, mas eu dormia praticamente lá, porque era 2 andares, então eu acabava dormindo na parte de cima para atender toda essa demanda. E aí você virou digital influencer porque você gostava dessa parte de comunicação, você quis ir pro lifestyle? Sempre gostei da parte de comunicação. E aí depois eu engravidei, né, tive que ficar um pouco mais na parte da minha bebê mesmo, no começo da Bela, eu tive que focar mais um pouco. O marido, né, voltou a trabalhar e eu optei por parar para poder cuidar dela. E aí foi quando eu comecei a falar um pouco mais da maternidade do meu parto. E aí eu comecei a falar sobre parto, que eu fiz o parto humanizado, e aí surgia muitas dúvidas. E aí eu fui pegando mais intimidade em si com a câmera em si. A gente vai perdendo receio, vergonha e tudo, e a gente vai falando. Até hoje você fala de maternidade? Não muito foco, assim, depende. Eu dou meu espetáculo com o que acontece com a Bela, eu me posiciono nesse formato. Sua filha tem quantos anos? 5. Então eu dou nesse formato, que eu não posso falar no outro, mas eu acabo indicando também, influenciando, ajudando outras mães. Porque eu prefiro acreditar, então, o que está me doendo, eu vou olhar aquilo, vou tentar resolver, solucionar, e depois, na hora que estiver mais tranquilo, eu volto com uma informação. Que eu acho importante sempre a gente ir lá pra frente, porque se fez bem para mim, pode servir para várias outras mães, outras pessoas. A gente tem muita crença, assim, né? Assim, como mãe, muitos medos, muitos traumas que só vai aparecer quando a gente tem um filho. E eu estudei muito para fazer o parto normal. E aí eu vi a importância de falar sobre, né, o que nós temos, incluindo a parte terapêutica também. A maternidade, né? Pergunta complexa e filosófica. A maternidade é o ponto mais emocionante da vida de uma mulher? Depende. Doce. Não, acho que depende, tipo assim, como mãe. Acho que quando a gente abre o nicho, a página da mãe, assim, tem coisas a serem mais emocionantes, porque são sensações diferentes. É a mesma coisa, assim, de eu te perguntar qual é a memória afetiva que você gostaria mais com seu pai ou com sua mãe. São os nossos primeiros amores em si, né? Não são coisas que dá pra gente comparar. Então, assim, às vezes na profissão tem uma coisa que
aquece mais teu coração. Tem outras na maternidade que desafia também. Eu acho que todas as áreas têm o seu desafio em si. Mas é claro que eu tenho uma questão com a Bela. Ela passou por um afogamento muito significativo. Foi uma coisa que a gente teve que ressignificar. Eu, a família e todo mundo que presenciou tudo o que aconteceu. Então isso hoje é o que eu tenho como um ponto assim de base, sabe, de entender o que ela vem para eu poder aprender, me ensinar, vamos dizer. Então hoje na maternidade acho que tudo em si, né? É que a gente não fica colocando a peste à prova, porque quando mexe com o que a gente ama, a gente vira uma galinha choca mesmo, né? Aquelas mães super protetoras. E como você fala muito de lifestyle, você fala mais basicamente sobre o seu cotidiano, então. É o dia a dia, porque o TDAH não permite que eu siga, às vezes, nicho. Você tem TDAH? Tenho TDAH, já comprovado. Você foi diagnosticada quando? Ano passado. Ano passado, mais ou menos no meio do ano passado. Tem dificuldade com concentração? Assim, não depende, porque assim, é muito generalizado, né, os transtornos hoje em dia. As pessoas falam concentração, mas quando a gente tá no hiperfoco, a gente vai, descreve, faz uma tese, faz um livro. Então, o meu é mais a questão imperativa. Então, eu comecei a ter crises de ansiedade, sem muitos motivos, e aí eu fui entender, fui procurar saber, entender o porquê de tudo isso, né? E eu não estava ativamente numa atividade física, e normalmente diagnosticar TDAH com uma pessoa adulta é mais difícil, né? Porque não tem tantos recursos, não tem tantos exames em si. A gente passa na medicina do esporte, nutrólogo, para a gente ver toda essa questão hormonal também, para ir descartando possibilidades, né? Mas é muito limitado. A gente consegue diagnosticar agora mais quando criança em si. Mas neuro, não tem muito não. Então, mas então no seu dia a dia, o que você mais gosta de falar lá no seu feed, lá no seu Instagram, enquanto uma digital influencer de lifestyle? Tem a parte do humor. A parte, tipo assim, do meu humor, assim, eu tento, o que eu tento passar para as pessoas, e era o que eu trouxe muito também da rádio em si, o jeito, às vezes, autêntico de lidar com uma situação difícil, a gente procurar tirar o melhor das coisas, não aquele positivo e tóxico também, né? Não tá fingindo, não, eu tô revoltada com essa questão, e eu vou falar mesmo, mas eu tô, né, na minha posição, gostou bem, não gostou, amém, desses posicionamentos mais, né? E aí, então, assim, depende, ontem mesmo, tinha um planejamento, não deu certo, e aí eu prefiro postar a realidade mesmo, né? Não seguir, às vezes, um cronograma, é isso que me sufoca um pouco, ter que se colocar dentro de uma caixa, às vezes, falar só de uma coisa só, sabendo que a gente, sabe, é uma centelha que tem N ideias e possibilidades. Ou seja, você fala do cotidiano mesmo, inclusive das coisas que dão errado, no caso. Sim, pra mostrar a realidade mesmo. Você faz atividade física, exercício? Tem que fazer. Você mostra o seu treino também, dia dieta? Não muito, porque assim, eu falo as minhas dificuldades, né? Então, assim, a questão do treino não é algo que eu gosto, mas é algo que eu preciso para gastar um pouco da energia do TDAH. Mas eu percebi muita mudança. Então, quando eu fui fazendo umas promessas, vou ficar sem doce, vou ficar sem refrigerante, isso, aquilo. Aí eu fui falando e fui sentindo a diferença. E aí eu fui relatando. Porque, querendo ou não, a neuropsicóloga que eu passei na época, ela falou assim, a pessoa normalmente tem TDAH, ela gosta muito da comunicação.